Seja muito bem-vindo para a lição 7 da Escola Dominical da Classe Adultos de 2023 da CPAD. Essa síntese da lição tem como finalidade tornar o seu estudo dinâmico e proveitoso. Já deixe o seu like para valorizar esse trabalho. Sob o título, Estevão, um mártir avivado. E a leitura bíblica, em Atos 6, de 8 a 10, e 7, de 54 a 60, essa lição apresenta como texto áureo, Atos 7, 55 e 56, que diz: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Na verdade prática da lição, o comentarista diz o seguinte: por intermédio da graça de Deus o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte, e contemplar a sua glória. Para entender o propósito da lição, observe o texto da introdução. O assunto desta lição é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé. Como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diáconos na igreja antiga, Estevão era cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, conforme Atos 6 e 8. Devido à sua atuação como autêntico evangelista, na unção do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do Evangelho. O livro de Atos revela o martírio de Estevão por causa de sua perseverança ao Evangelho. Nesse sentido, veremos que ele foi um servo fiel até a morte e receberá a coroa da vida, de acordo com Apocalipse 2 e 10. Com essa introdução em mente, vejamos os destaques da lição. No tópico 1, sob o título, O Testemunho de Estevão. E os seguintes subtítulos. 1. Estevão usado por Deus. 2. Uma covarde oposição. 3. A fúria dos acusadores. Com esses 3 destaques o comentarista tem como propósito esclarecer que Estevão manteve-se firme em seu testemunho cristão, mesmo diante da fúria dos seus opositores. No tópico 2, sob o título, A Preciosa Morte de Estevão. E os seguintes subtítulos. 1. Cheio do Espírito Santo. 2. A violência dos acusadores. 3. O perdão no martírio. Aqui selecionamos um trecho que pode ser usado como destaque desse tópico. Observe. Naquele momento de suplício e de dores, Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio. No tópico 3, sob o título, O Avivamento no Sofrimento. E os seguintes subtítulos. 1. Sofrimento e morte dos apóstolos. 2. O avivamento e sofrimento. Com esses 2 destaques o comentarista tem como propósito esclarecer que o cristão avivado mantém-se fiel a Deus mesmo diante da perseguição e da morte. O ensino dessa lição é concluído com as seguintes palavras. Diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas da vida. A exemplo do primeiro mártir da Igreja Antiga, não neguemos a Cristo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo. Nos vemos na Escola Bíblica Dominical. Até lá! Quer acertar no estudo bíblico? Então, comece se tornando bom em introdução bíblica. Saiba que é cada vez maior o número de pessoas que lidam com textos das Escrituras, mas confessam não saber nada sobre a história de formação da Bíblia. Se esse é o seu caso, obtenha já o nosso guia com um super desconto. WhatsApp e link para a compra na descrição do vídeo.